Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Hoje aqui é o nosso, acho que nono. Perdi até as contas. Se é o nono, se é o décimo, se é o oitavo. Dessas lives que a gente faz aí nas sextas, né? Depois você pode acompanhar depois a reprise, a gravação no nosso canalzinho do YouTube, né? Então, para quem está aqui pela primeira vez, talvez, acho que a maioria aqui já me conhece, né? Deixa eu... Sou professor Diógenes, né? Gosto muito de finanças, professor universitário. Tem aqui nossos contatos, depois eu disponibilizo sempre o PDF e as planilhas que a gente usa. Então, hoje vai ser quase uma continuação do nosso encontro passado, né? Que a gente começou a falar, a gente fez um cálculo de índices financeiros, de liquidez, índice de endividamento, lucratividade, atividade. E hoje a gente vai falar muito de análise financeira, né? Então, a gente vai tentar pegar duas empresas e, com o tempo que nós temos disponível, tentar comparar para a gente saber onde é que uma empresa está sendo mais eficiente, onde é que uma está sendo mais performática em relação à outra, né? Então, a gente vai trabalhar algumas coisas com alguns índices financeiros, pode ser que a gente calcule ou não, mas hoje o foco principal é analisar a balança DRE do ponto de vista de análise horizontal e análise vertical, que é uma análise muito... São duas análises simples, muito simples para se fazer, mas que tem um poder de informacional para a gestão muito grande, né? Tem um poder informacional para a gestão muito grande. Então, hoje o nosso foco seria a análise horizontal, vertical e o que eu chamo de análise combinatória. No caso de análise combinatória, por assim dizer, seria a gente pegar as informações que a gente apurou com a análise horizontal e as informações que nós apuramos com a análise vertical, ok? E combinarmos essas informações para a gente ter uma opinião formada a respeito da empresa, né? Então, vamos aqui. Eu peguei aqui duas empresas modelo, né? A empresa A e a empresa B. As duas empresas, elas são, como é que eu digo? Elas são concorrentes entre si. As duas atuam no mesmo segmento e elas têm diferenças consideráveis de modelo de gestão de uma para outra. Ok? Então, vamos dar uma olhadinha no balanço da DRE da empresa A. Depois eu mostro aqui para vocês como é que vocês baixam, caso queiram fazer isso com outras empresas. Então, hoje é muito simples você achar balanço e DRE, de certo aspecto até confiável, para brincar em casa. Eu aconselho pegar para brincar e depois dá para se aplicar isso no dia a dia, né? Na empresa onde você trabalha. Ou, caso vá depois, fazer isso a nível de prestação de serviço de consultoria, alguma assessoria que a gente indica, que eu acho que no mercado vai ter uma demanda muito grande, eu acho que a partir do segundo semestre, principalmente a assessoria financeira, né, que as empresas estão precisando muito, né. Então, nós temos aqui uma empresa qualquer, né, que a gente está chamando isso aqui de empresa A. É uma empresa que tinha, aqui são valores em milhões de reais, então ela tinha 10 bilhões de ativos em 2016 e ela tem 16 bilhões de ativos em 2020, né? O trimestre finalizado em 2020. Aqui nós temos a DRE, ok? Nós temos aqui a DRE, já começando da receita líquida, já apurada. Então, aqui são faturamento de 3 bilhões, chegou até em 6 bilhões em 2012. Contudo, você pode pensar que aqui pode ter tido uma queda, né? Mas o que é que aqui relata? Como aqui ele é uma... aí você tem que partir vamos dizer assim, para o lado contábil da coisa, né? A DRE em termos trimestrais, porque aqui seriam informações trimestrais, ok? Informações trimestrais, você tem aí a consolidação de janeiro, fevereiro e março. Então, aqui você tem 3 meses. Então, aqui já é a DRE de 12 meses. Diferente do balanço, né? Que eu tenho como comparar o balanço de 31, o primeiro trimestre de 2020, eu tenho como comparar com o trimestre, com o ano de 2019 inteiro, porque o balanço ele é feito, né, com saldos acumulados. Então, sempre o balanço,
ele vem acumulando saldo. Então, o saldo é o que a gente chama de saldo histórico. Na demonstração de resultado de exercício, ela não funciona desse jeito, ok? Nas demonstrações trimestrais de balanço, o quarto trimestre, ele acumula os saldos dos trimestres anteriores. No caso da DRE, a DRE ela não acumula os saldos dos trimestres anteriores. Cada trimestre ele é o quê? Independente. Então, aqui diz respeito a apenas esse trimestre. Então, na DRE, a nível de comparação, eu não posso considerar a minha receita líquida aqui, ok? De 2019, eu não posso comparar com essa receita líquida do primeiro trimestre. Eu teria que pegar o primeiro trimestre de 2019 para comparar com o primeiro trimestre de 2020. Então, elas têm que estar par e passo, por assim dizer. Mas eu não posso pegar o acumulado do ano e comparar com o trimestre. Porque, às vezes, quando a gente está olhando aqui, a gente está pensando que a empresa está quebrando. Ela não está quebrando, né? Porque ela tem 3 bilhões, foi para 7, foi para 6 bilhões, foi para 6. O cara diz, ó, o coronavírus aqui, ó. Foi para 1,6 bi. Mas aqui é 1,6 bi apenas no primeiro trimestre. Ok? Então, aqui é o balanço e a DRE do ano de 2016 até o ano de 2019 fechado. E tem o primeiro trimestre de cada ano. Ok? Depois eu mostro onde foi que eu peguei essas demonstrações aqui. Ok? Para isso, a gente tem que começar a analisar um pouco do conceito do que é que a gente deveria fazer. Então, eu tenho aqui essa empresa A e eu tenho aqui a empresa B. Abre aí, empresa B, está aqui. Então, essa empresa B, aqui o período é igual, 2016 a 2019 fechado, e o primeiro trimestre de 2020, que já é agora até março desse ano. Então, a gente vê aqui que a empresa B, né, ela começou em 6 bilhões de ativos e terminou 2019 com 19 bilhões de ativos, diferente da empresa A, que começou com 3 e foi para 6 bilhões. Ok? Então, a gente vê começou em 10 e foi para 16 bilhões. Então, se a gente vê, elas são quase do mesmo tamanho em termos de volume de ativos, né? Uma tem 16 bilhões e a outra tem 19 bilhões. Então, de 19 para 16, deixa eu ver aqui quanto é que é a diferença. 19 para 16, daria 15% de diferença de uma para outra. Ok? Em termos de tamanho de volume de ativos. Ok? Essas aqui são duas empresas que existem e elas atuam no segmento comercial. Elas são empresas varejistas, de comércio varejista, tipo como se fosse vendendo móveis, linha branca, móveis, eletrônicos, essas coisas desse tipo. Televisões, celulares, informática, roupa. Então, é uma empresa que tem vários departamentos, é uma empresa multidepartamental. E a nossa intenção é compararmos uma com a outra, né? E sabermos o seguinte, ó. Se eu for analisar o negócio, a demonstração contábil que me analisa o negócio, ou seja, a performance do negócio, seria a demonstração de resultado do exercício. Então, eu vejo aqui que essa empresa que está aqui, ela é a empresa B. Deixa eu nomear aqui, colocar aqui em cima, inserir. Mesclar empresa B de bola. Mesma coisa eu vou fazer aqui para melhorar aqui o entendimento. Aqui seria empresa A. Então, apesar das duas serem concorrentes entre si, a gente vê que uma está tendo prejuízo no transcorrer do tempo, ó, já está acumulando prejuízos ano a ano. Desde 2016, de acordo com as demonstrações contábeis, essa empresa aqui está acumulando prejuízo. Ó. Ao contrário da empresa A, ou da empresa B. A empresa B está vindo acumulando lucro e lucro crescente ano após ano. Ok? Então, por que uma empresa tem lucro, se elas atuam no mesmo segmento, o que é que faz uma ter lucro e o que é que faz a outra ter prejuízo? São essas perguntas que a gente tem que começar a responder. E a gente tem dois vieses para começar a analisar isso. A gente tem um viés que é analisando a própria performance da empresa comparativa com ela própria, né? A evolução histórica da empresa com ela mesma.
E depois a gente pode pegar a performance da empresa com o mercado, com um benchmark, né? Que na administração eles chamam isso de benchmarking, que já seria eu pegar a minha empresa e comparar com uma líder de mercado, com alguma outra empresa de segmento parecido com o meu, para analisar o que é que uma está fazendo que a outra não está fazendo, ok? E aí, bora ver, só revisar um pouquinho aqui da teoria. Então, a gente tem o que a gente chama de análise horizontal. Então, quando a gente está falando horizontal, é como se eu estivesse analisando o eixo X, né? Como se fosse o eixo X, né? Estou analisando o horizonte. Quando eu analiso o horizonte, eu estou partindo do pressuposto seguinte, eu estou analisando a evolução, ok? Se eu estou fazendo uma análise horizontal, ok? Eu estou analisando nesse sentido, ó. No horizonte, como se fosse eixo X. Se eu estou analisando vertical, eu estou analisando nesse sentido, ó. Então, aqui eu analiso multi-ano, eu analiso um ano em comparação com o outro, ou seja, a análise horizontal, eu analiso a evolução, ou desevolução, se é que existe essa palavra. Então, eu analiso uma conta de cada vez, ou seja, eu vou fazer uma análise horizontal da venda, para mim saber o quê? Se a venda está aumentando ou se a venda está diminuindo. Então, isso aí é uma análise comparativa, evolutiva, de como é que está a performance da minha venda no transcorrer do tempo, né? Esse tempo pode ser dia, pode ser mês, pode ser ano, e aí vai. Ok? Então, na análise horizontal, eu analiso uma conta de cada vez e analiso ela multi-anos. Ela vai desde o período que eu tenho, 2016 até 2019. Então, eu analiso uma conta de cada vez para saber se ela aumentou ou diminuiu. Ok? Então, isso aqui é a análise horizontal. Ok? Analisa a empresa com ela mesma, então compara a minha receita com ela própria. Então, como eu estou analisando aqui dentro do horizonte, né, receita líquida aqui, ó, por exemplo, ela começou em 3 milhões, ela foi para 2019 para 6 bilhões, né? Aqui é bi. De 3 bi para 6 bi, eu posso dizer que de 2016 até 2019, miseravelmente, ela dobrou de tamanho, ok? Mas eu estou analisando apenas uma única conta, que é a receita líquida, e eu só estou analisando a receita líquida da empresa A. Eu não tenho como fazer análise horizontal e comparar a A com a B. Eu posso até comparar no final um ano com o outro, mas a finalidade principal é para você analisar o crescimento dessa única conta no transcorrer do tempo, ok? Então, isso aqui é que seria análise horizontal. Nós temos aqui uma outra análise, que seria a análise vertical. Então, enquanto a análise horizontal eu analiso uma conta no transcorrer do tempo, a análise vertical, literalmente, ela vai me mostrar a composição. Ok? Ela vai me dizer como é que está composto o meu negócio, a minha operação e como é que está composta a minha estrutura de capital. Então, na análise vertical, eu posso ter dois pontos de análise. Se for no balanço, eu estou analisando estrutura de capital. Se for na DRE, eu estou analisando a relevância, ó, como é que está composto os gastos. E a gente vai fazer isso aqui na prática, ok? Só volto a repetir de novo, a lembrar que toda vez que a gente usa aqui um slide, a gente usa um PowerPoint, uma planilha de Excel, a gente disponibiliza essa planilha depois, ok? Então, vamos aqui analisar, começar na empresa A. Então, eu vou abrir aqui uma nova planilha e colocar aqui análise horizontal. AH, A de análise, O de horizonte. E vou abrir aqui uma outra planilha, AV, que A é de análise e V é de vertical, ok? Eu vou colocar aqui AH, DRE e AV, DRE, ok? Eu tenho que me preocupar nesse momento apenas com a estrutura, ok? Onde é que eu pego a estrutura? Aqui, ó. Isso aqui é a estrutura da DRE, que a gente pegou da internet. Ok? Vou aumentar aqui um pouquinho o tamanho. Aqui eu vou pegar também aqui os mesmos anos, que está aqui em cima, a mesma nomenclatura. Colocar aqui. Dois cliquezinhos aqui para deixar tudo de boa.
ok? Então, assim, quando a gente está partindo para fazer a análise, a gente tem que partir de um ponto de partida, né? De onde é que a gente começa a análise. Geralmente, a gente começa do ano mais antigo, né? A gente diz que esse ano mais antigo, ele é o quê? O 100%, né? Então, começa daqui, 100%. Então, daqui para cá, cresceu quantos por cento? Desse para cá, cresceu quantos por cento? Desse para esse outro, cresceu quantos por cento, ok? Então, isso aqui eu estou analisando uma conta de cada vez. E aqui a gente vai começar agora. Ó. Então, sempre aqui seria o quê? O 100%. Ok? Então, todas essas contas aqui, em termos horizontais, elas seriam 100%, que é o nosso ponto de partida. Então, todas seriam 100%. Para mim saber quanto é que a receita de 2017 cresceu ou diminuiu em relação à receita de 2016, basta apenas eu pegar esse e dividir por esse. Ou seja, se eu adoto que a análise começa a partir de 2016, é como se 2016 fosse a base. Tipo aqui, ó. A gente revisa a fração lá do ensino médio. Deixa eu tirar aqui a linha de grade. Só para ficar melhor, porque às vezes tem gente que está aqui que nunca pagou uma disciplina de análise de balança ainda. Pronto. Então, essa parte aqui de baixo, eu chamo ela de base. O nome é base porque ela fica na parte de baixo. Se eu estou fazendo uma análise horizontal de uma empresa qualquer, e eu digo que o ano de 2016 é o meu ponto de partida, é como se o ano de 2016 aqui fosse a minha base. Se eu estou analisando nesse momento a minha receita líquida, ok? Se eu estou analisando a minha receita líquida, então aqui na parte de baixo, na base, eu teria que ter a receita de 2016, que seria essa daqui. E aqui na parte de cima, eu teria a receita do que eu estou querendo, que seria quanto é que seria esse valor aqui de 2017, que é o que eu estou querendo calcular. Ok? Então, aqui eu colocaria a receita de 2017, que seria isso daqui. Esse resultado seria eu pegar esse e dividir por esse. Ok? E aqui eu aperto o percentual. Então, é como se eu estivesse dizendo que, boto duas casas decimais, que de um ano para o outro, eu cresci 100% eu já tinha. 100% aqui eu já tinha. Então, significa dizer que de 2016, que é a minha base, para 2017, eu cresci mais, eu aumentei 135%. Tem gente que pega e coloca aqui entre parênteses, né? E desconto 100, menos 1. Que aí vai ficar como se fosse o crescimento líquido, né? De 3 bilhões e 0,24 para 720, o crescimento que foi agregado a mais equivale a 135,42%. Então, de 2016, que é a base, para 2017, eu cresci 135% a mais em 2017 em relação a 2016. Eu mantive a performance de 2016 e aumentei o resultado 135% a mais. Ok? Então, isso aí é bom, porque minha receita, ela aumentou. Quando a receita aumenta, geralmente é uma coisa boa. Ok? Então, como é que a gente faz? Igual, abre parêntese, coloco aqui não, perdão. Igual, abre parêntese, pego 2017, que é a parte de cima, divido aqui pela parte de baixo, diminuo de 1, e aqui vai ficar 1,35. Eu só venho aqui e coloco na anotação de percentual, ok? Só que no Excel, se eu for agora pegar aqui e arrastar para o lado, ele vai dar um errozinho, né? Porque ele não vai manter, lembrando que essa parte de baixo aqui seria o valor da receita do ano de 2016. Só que quando eu vou para a célula seguinte, ó, ele moveu. Ele tem que deixar aqui B5, ó. Aqui sempre tem que ter B5. Se eu for para cá, ó, para a próxima conta, ele já pegou C5.
Aqui ele já pegou D5. E aqui ele já pegou E5. Então ele está movimentando também. Eu quero que ele mantenha fixo esse valor, ok? Que é a receita do ano base, que no nosso caso aqui no nosso estudo é 2016, e ele apenas movimente a parte de cima. Para mim congelar isso, eu teria que clicar aqui onde tem o B5 e clico em F4. Quando eu clico F4, o próprio Excel ele vai congelar aqui a célula, ele vai colocar um cifrão na frente do B e vai colocar um cifrão entre o B e o 5. Isso significa que eu estou congelando a célula. Aqui não vai mudar nada, ok? Mas quando eu clicar aqui e arrastar para o lado, ó, muda completamente. Então, de 2016 para 2017, eu cresci quanto? 135%. De 2016 para 2018, eu cresci quanto? 114%. De 2016 para 2019, eu cresci quanto? 123%. Aí, nesse caso aqui, como a gente estava explicando bem no início do nosso encontro, a minha análise horizontal, no caso do ano de 2020, ela fica um pouco furada, porque eu não posso, em nível de DRE, comparar um trimestre com um ano. Então, isso aqui ainda é passível de análise. Não é que eu tenha, de 2016 para 2020, não é que eu tenha caído 43%. Ok? É porque essa DRE que está aqui só está a receita de janeiro a março. Aqui está a receita de janeiro a dezembro. Então, não tenho como comparar a receita de janeiro a dezembro com a receita de janeiro a março. Por isso que dá a impressão de que a receita lá caiu. O que é que eu gosto de fazer? Eu não calculo trimestre. Eu deixo esse trimestre em branco. Ok? A mesma coisa a gente faz com as outras contas, né? A gente vem aqui, coloca esse aqui, ou abre parêntese, né? Divide pelo ano base, menos 1. Ok? Clico aqui na célula do ano base e aperto no Excel F4, que é para ele travar a fórmula. E aí eu já tenho como arrastar para os anos seguintes e clico aqui no estilo do número, né, que é para transformar em percentual. Então, a minha receita cresceu 135%, mas meu custo cresceu de 2016 para 2017, cresceu 127%. Então, minha receita cresceu, mas meu custo também, que é esperado, né? Se eu vendo mais, eu também tenho que entregar mais mercadoria, então meu custo necessariamente ele vai aumentar também. Ok? E aí a gente tem aqui o resultado bruto, né? Igual, abre parêntese, ano que eu quero, dividido pelo ano base, menos 1. Congela a célula. Clico para o lado e arrasto. Eu não vou fazer de tudo, né? A gente vai comentando aqui à medida que a gente for passando na análise, ok? Mas quais são os principais pontos que a gente tem que analisar na DRE? Esses 3 grupos aqui, eles são muito importantes, que é a receita líquida, que é o que interessa. Não acho interessante você fazer de receita bruta, porque quando a gente fala em termos de receita bruta, principalmente nas empresas brasileiras, a gente tem algumas coisas que deixam um número enviesado. Então, eu não tenho como comparar uma receita bruta de uma empresa no Piauí, ou no Ceará, ou no Rio de Janeiro, em São Paulo, ou no Pernambuco, em qualquer estado. Eu não tenho como comparar as receitas brutas, principalmente de empresas de maior porte. Por que eu não tenho como comparar receitas brutas de empresas? Ou eu corro o risco de ter uma análise enviesada. Porque dentro da receita bruta eu tenho imposto sobre faturamento. Eu tenho ICMS, a IPI, tenho PIS e tenho COFINS. Então pode ser que eu tenha uma empresa aqui no estado, ela pode ter um incentivo fiscal de ICMS. Em outro estado pode ser que a minha concorrente não tenha. Então eu não tenho como comparar, tipo assim, um Magazine Luiza, em ter a receita bruta de um
de uma Renner da vida, de uma C&A, eu não tenho como comparar a receita bruta da C&A com a receita bruta da Riachuelo. A Riachuelo é uma loja de departamento que é concorrente da C&A e da Renner, um exemplo. Só que a Renner é sediada em São Paulo, que ela tem a tributação e alguns incentivos fiscais do estado de São Paulo, e a Riachuelo é a Guararapes S.A., que está sediada em Natal, no Rio Grande do Norte. Então, são duas empresas em estados diferentes, que possuem legislações tributárias diferentes, e pode ser que tenha incentivos fiscais que mascarem a informação. Então, sempre eu tenho que correr aqui para a receita líquida, porque a receita líquida, contabilmente falando, ela já está tirada esses impostos sobre faturamento, que são as deduções da receita. Então, fica uma coisa mais passível de poder comparar, ok? Então, essas três contas são importantíssimas a gente analisar, que é a evolução da receita, né, para saber se minha receita está aumentando ou está diminuindo, né, se eu estou crescendo em faturamento, ok? Tem algumas coisas que enviesam a informação da receita, que, vez por outra, é interessante você ter um indexador e você inflacionar ou você deflacionar a receita, principalmente quando você tem empresas que trabalham com exportação, né, por conta da variação cambial, por conta da variação em termos de dólar, né? E aqui a gente tem também algumas despesas operacionais, por exemplo, despesas gerais e administrativas também é aconselhado a gente monitorar para saber se ela está crescendo ou não, e o resultado da empresa, que seria isso aqui, ó. Seria o resultado antes da tributação, ou seja, isso aqui seria o nosso resultado operacional. Até mudar o nome aqui. O que é o resultado operacional? Isso a gente já falou em contas anteriores, que o resultado operacional é o que mais importa para a empresa. Ele é que vai medir a saúde da minha operação. Nesse caso específico aqui, a operação da empresa ela é o quê? Ela é compra e venda de mercadorias, ou seja, é uma empresa varejista, uma empresa de comércio. Então, ela vai medir a eficiência entre comprar, armazenar, vender e receber, que é a operação da empresa. Então, a gente vai calcular a análise horizontal apenas aqui, nesse momento que a gente está agora. A gente vai calcular apenas desses números, para a gente não perder muito tempo calculando, que você pode calcular depois. Só que eu vou colocar no link que a gente disponibiliza para vocês, a gente vai colocar também a planilha do jeito que a gente terminou aqui, e eu vou colocar também ela toda preenchida, que aí você pode testar e treinar em casa depois, ok? Caso queira também assistir novamente o vídeo. E também o lucro líquido. É outra área que a gente tem que monitorar para saber se a empresa está crescendo bem também. Ok? Então, eu venho aqui 2017, despesa com vendas, divido por 2016, que é o nosso ano base, menos 1. Vou logo aqui para o outro, que aí eu já faço logo tudo de uma vez, igual resultado operacional, que é esse aqui, resultado antes das tributações, do ano que eu quero, dividido pelo ano base, menos 1. Só congelar aqui a célula novamente, F4 para congelar. Aqui F4 para congelar. E o lucro líquido. Do ano que eu quero, dividido pelo ano base. F4 menos 1. Agora preste atenção aqui, ó. Só transformar tudo isso aqui em percentual, com duas casas. Nota que até aqui na empresa, ó, eu estou tendo lucro, né? Por que eu posso afirmar que eu estou tendo lucro? Que o resultado é positivo. Contudo, quando eu chego aqui no resultado operacional, ó, essa empresa, no caso a empresa A, ela não está tendo resultado operacional positivo, ou seja, ela está tendo prejuízo operacional. Então, nesse caso, eu tenho que pegar aqui, ó,
e colocar um negativozinho na frente, que é para transformar isso aqui em número negativo, porque meu lucro não está aumentando 500%, né? Aqui eu estou tendo prejuízo. É só para aqui ficar negativo, para mim saber que o meu prejuízo do ano de 2016 ele foi 5 vezes maior em 2017, ou seja, meu prejuízo está aumentando, né? Enquanto em 2016 eu tive um prejuízo operacional de 150 milhões, aqui eu já tive um prejuízo de quase 1 bi. Então, meu prejuízo em 2017, ele foi 5 vezes maior do que o meu prejuízo em 2016. A mesma coisa acontece com o meu lucro líquido. Meu lucro líquido não é lucro, aqui é prejuízo. Então, meu prejuízo aqui, ele foi 4 vezes maior, né? Ou 5 vezes maior do que o meu prejuízo do período anterior. Então, a gente pega isso aqui, clica e arrasta. Pronto. Então, a gente vê que a gente está tendo uma série de prejuízos, né? Na empresa A. Então, isso aqui a gente denota que os prejuízos que eu estou tendo no futuro, né? Aqui não entra. Porque aqui só está o trimestre. Isso denota que os prejuízos que eu estou tendo, analisando aqui essa empresa, entre o meu resultado positivo e o meu resultado negativo, o que é que faz esse número sair de positivo aqui para chegar negativo aqui embaixo? É o que tem entre um e outro. É por isso que a DRE eu acho ela fantástica, para mostrar isso. Então, eu sei que meu prejuízo está aumentando ano após ano, em relação ao meu ano de comparação, que é 2016, mas eu tenho como tentar entender de onde é que esse prejuízo está vindo, né? Até porque, nesse caso, eu tenho uma outra empresa que eu posso comparar, né? E... opa, alguém falou? Acho que foi só questão de microfonia. Então, o que é que está causando prejuízo nessa empresa? É o que existe entre o último lucro que eu tive, que foi o resultado bruto, e esse prejuízo. Então, esse prejuízo está sendo evidenciado por conta de o lucro ou o resultado bruto que a empresa está gerando não é capaz de pagar toda essa parte aqui, ó, que são as despesas gerais e administrativas e as despesas financeiras. Então, o resultado que essa empresa gera, ó, resultado bruto de 585 mil, ele não é o suficiente para pagar 298 de despesa com venda, 103 de despesa administrativa, 462 milhões de despesa financeira, por isso que eu já chego aqui com prejuízo. Aí tem que analisar para saber o seguinte, tá bom, tá ruim, tá alto, tá baixo? No caso aqui da empresa, a gente está vendo que a situação dela está só o quê? Piorando. Né? A situação da empresa está só piorando. E já quando a gente começar a comparar a análise vertical, que a gente vai ter que fazer a análise cruzada, aí a gente começa a ter um esclarecimento maior. Em casa, depois vocês terminam e vocês podem calcular esses outros aqui que ficou. Ok? Então, isso aqui seria a fórmula padrão para a gente começar a fazer a análise horizontal. A análise vertical, a gente faz pegando a mesma coisa, né? Pega a estrutura. Pega aqui os anos. No caso, ó, na análise horizontal, como nós analisamos nesse sentido, ok? Sempre as contas que estão aqui nessa coluna, elas vão ser o quê? 100%, porque a minha análise parte daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá. Porque eu estou analisando nesse sentido. Então, eu analiso uma conta de cada vez. Na análise vertical, não vai ser assim. Eu vou analisar nesse sentido, ó, verticalmente. Então, nesse sentido vertical, quem vai ser o 100% já não vai ser mais, vamos dizer assim, todas essas contas. O nosso 100% de comparação já vai ser a receita líquida de todos os anos.
Então, é como se fosse o contrário. Na análise vertical, o 100% vai ficar no horizonte e na análise horizontal, o 100% vai ficar na vertical. É como se eu tivesse que fazer essa inversão. Ok? Então, no caso aqui da nossa análise vertical, a gente vai analisar o seguinte: da minha receita líquida, quantos por cento da minha receita é dedicada a pagar custo, sobra de resultado, é dedicada a pagar despesa com venda, é dedicada a pagar despesa geral administrativa. Então, eu vou analisando o quê? A composição, que é o que a gente colocou aqui, ó. Enquanto na análise horizontal eu analiso uma conta no transcorrer do tempo, na análise vertical eu sempre analiso o quê? A composição de uma peça em relação ao todo, né? E quem é que é o todo na DRE? O todo na DRE seria a nossa receita líquida, ok? Então, como é que a gente faria aqui? No caso aqui, eu já teria que pegar aqui a base. Aqui já não seria mais... Como é que eu digo? A receita, né? Aqui já seria a receita líquida do ano. E aqui eu já vou colocar uma única conta de cada vez. Aqui eu vou colocar o custo. Depois eu vou colocar o resultado bruto. Então, eu estou analisando isso aqui, ó, em relação à receita. Tipo, no ano de 2016, a minha receita aqui é 100%. Agora, quanto no ano de 2016 o meu custo representava da minha receita? Então, eu tenho que pegar aqui igual, abre parêntese, ok? Vou ter que pegar o custo, que está aqui na DRE, ó, o custo, e dividir pela receita, que é o 100%. Sempre o que você diz que é 100%, ele tem que ficar na parte de baixo. Por isso que ele é a base, né? Então, eu vou pegar um e dividir pelo outro. Então, aqui nesse caso, eu descubro que de tudo que eu vendo, 80% é custo. De tudo que eu vendo, 80% é custo. Se de 100% do que eu vendo, 80% é custo, o que é resultado? 20%. Ok? Que esses 20% vem de onde? Vem daqui. Se eu pegar o meu resultado bruto e dividir pela minha receita. Mas eu tenho que pegar sempre o resultado do ano e dividir pela receita do ano. Ok? Então, aqui daria a diferença, né? Que daria aqui os 19,37, que seria a mesma coisa que eu pegasse 100 e diminuísse de 80. Daria os mesmos 19,37 aqui. Ó. Só que para a gente fazer automaticamente isso no Excel é bem mais simples, né? Basta apenas, sempre o que a gente tem na base, em termos de análise horizontal e vertical, a gente pega e congela. A gente aperta o F4. Ó. Apertei F4, ele vai colocar cifrão antes e cifrão depois da letra. E agora é só eu pegar isso aqui, clico aqui nesse botãozinho quadradinho que fica aqui no canto, ó. Clico aqui com o botãozinho do mouse, seguro e arrasto. Ó. E eu já venho aqui e chego até aqui, ó. E ele já me calcula toda a análise vertical do ano de 2016. Ok? Alguém botou aqui uma pergunta. Deixa eu só abrir aqui o bate-papo aqui. Professor, existe algum percentual ideal de custo em relação à receita das empresas? E, Matheus, no caso, isso vai depender do negócio, mas a gente vai. Já tu me lembra de novo para responder essa pergunta, ok? Isso vai depender de negócio para negócio. Então, assim, no caso aqui, a gente já conseguiu fazer a análise vertical do ano de 2016. Bora fazer logo dos outros anos. Igual, 2017. Então, vou pegar o meu custo de 2017. Poxa, eu só abri o parênteses aqui. Meu custo de 2017 e dividir pela minha receita. Aperta F4 para travar, fecha parêntese, deu esse númerozinho. Vou logo passar para o ano de 2018. Vocês vão ver como é rápido, né? A vertical é bem mais rápido. Vou para 2018. Esse aqui, dividido pelo de cima.
F4 para travar e vai. Já já eu olho aqui o bate-papo de novo. Vou para o ano de 2019. No ano de 2019 seria o custo dividido pela receita. F4 para travar. Ok, vou para 2020. Que no caso 2020, como é vertical, já dá para dar ROC para fazer. Custo dividido pela receita. F4 para travar e vai. Então, já tenho calculado aqui todos os custos. Seleciono logo tudo de uma vez. Clico aqui no estilo para colocar o percentual. Coloco 2 casas decimais. Como já está tudo selecionado, clico aqui no cantinho e venho descendo até chegar aqui. Pronto. Então, eu já calculei toda a minha análise vertical, ok? De todos os anos dessa empresa. Beleza? Já calculei tudo aqui já dessa empresa. Então, a receita ela é 100%. Quais são, de novo, quais são as contas que a gente disse que eram as contas principais? São essas aqui, ó. Então, vamos lá. Receita até resultado bruto. Venho aqui, resultado antes das participações, que é o resultado operacional. E venho aqui para o lucro do período. Ó. Vamos analisar o seguinte. Ó. Se a gente analisar o que é que está acontecendo aqui em relação ao custo. Olha como só um simples percentual, o poder informacional que isso tem. Ó. Por exemplo, o Matheus acabou de perguntar aí no chat. Qual é o percentual ideal de custo? Quanto menor o percentual de custo ele é em relação à receita, melhor, porque quanto menor o percentual de custo, maior seria o meu resultado bruto. Então, olha só o que essa empresa fez. Ó. O resultado bruto dela, em 2016, era quanto? 19%. Ou seja, o que é que isso significa? A cada R$100 que essa empresa fez, de cada R$100 que ela vendia, sobrava R$19,37 para pagar as despesas operacionais e despesas financeiras. Isso em 2016. Ela chegou a um pico em 2019, que de cada R$100 que ela vendia, que a base é a mesma, né? Que é R$100 ou 100%, e a mesma coisa aqui é R$100 ou 100%. Então, de cada R$100 que ela vendia em 2016, sobrava de lucro bruto R$19. Em 2019, já estava sobrando o quê? 29. O que é que aconteceu com o resultado bruto? Então, ele subiu, e muito, né? Porque se eu pegar de 19 para 29, já é um aumento de quase 52% de rentabilidade bruta, ou de lucro bruto, ok? De 2016 para 2019. Mas por que o lucro subiu de 2016 para 2019, sendo que a receita ela é igual? O lucro subiu porque o meu custo diminuiu. Aí, só quem está dentro da empresa vai saber os motivos que o custo diminuiu. No caso, como aqui, a gente tem como ter alguns insights, né? Como é que o custo diminui numa empresa varejista? Ou ele está aumentando o estoque, comprando mais, aumentando a quantidade que ele compra e conseguindo desconto, e esse desconto vai para o custo, reduzindo o valor do custo. Onde é que eu posso testar essa hipótese? Se ela está comprando lotes maiores dos fornecedores. Quando eu compro em lotes maiores, eu estou armazenando essa mercadoria no estoque. Então, eu teria que dar uma olhadinha aqui no meu estoque. Ó. O estoque da empresa, basicamente, ele está diminuindo. Então, essa hipótese não é verdadeira. Aparentemente, não é verdadeira. Né? Ou então, pode ser realmente que ela está gerindo melhor o seu estoque, ela deve ter automatizado processos de logística, que ela reduz a mão de obra. Então, ela está sendo o quê? Em termos de gestão de custos, ela está sendo muito eficiente, ok? Porque o custo em 2016 representava 80% da venda e em 2019 ele está representando 70% da venda. E ele teve uma pequena variação aqui de 70% para 72%, ok? Mas o problema dessa empresa maior, além do resultado bruto para o segmento varejista,
Aí a gente depois vai ter que comparar com outras empresas do segmento para saber se um resultado bruto de 30%, arredondando aqui, né, para 30, é bom ou é ruim. Mas se você notar o seguinte, ó, olha como os gastos da empresa aumentou, ó, em proporção ao que ela vende. Antes, as despesas administrativas representavam 3% do que essa empresa vendia. Hoje já está representando 10% e para 2020 já representou 11%. Então, significa dizer o quê? Que à medida que a receita dessa empresa cresce, por que eu estou dizendo que a receita cresce? Porque aqui na análise horizontal, ó, o que é que está acontecendo aqui com a receita da empresa? Ó? Aumentou 135% no ano, ou seja, ela dobrou e ainda foi um pouquinho a mais. Ó. Se a gente for aqui, ó, eu faturava 3, faturei 7, faturei 6, faturei 6. Então, eu aumentei muito a minha receita, ou seja, eu ganhei participação de mercado, que é aumentar a receita significa dizer que você está vendendo para mais pessoas. Só que se uma pessoa compra com você, essa pessoa não vai comprar de outra empresa o mesmo produto. Então, isso significa que você está ganhando participação de mercado. Ou seja, se eu tenho aqui uma máquina financeira, né, um HP qualquer, um HP 12C, se eu compro um HP 12C nas lojas americanas, ou eu compro na Amazon, ou na, sei lá, Magazine Luiza, Casa Bahia, eu não vou comprar um produto desse, que não é um produto que eu estou comprando direto. Então, se eu compro numa empresa em detrimento de outra, significa dizer que essa empresa pegou esse mercado, né? Então, ela está aumentando a participação de mercado, né? Que você tem que ter volume de venda também. Então, apesar da minha receita estar crescendo muito, né? Dobrou nesses anos aqui em relação a 2016, você vê também que a despesa com venda está praticamente dobrando e a despesa geral e administrativa também está praticamente o quê? A despesa administrativa quase que triplicou. Então, enquanto a minha receita dobra, a minha despesa ela está o quê? Triplicando. Então, isso aí faz com que a empresa ela fique inchada, por assim dizer. E ela não consegue produzir resultado. Quanto mais ela vende, mais prejuízo ela está tendo. Quando a empresa está chegando nesse nível que a gente pode dizer que a empresa está inchada. Isso se verifica aqui. Vamos olhar aqui na demonstração de resultado. Ó. Minha venda está aumentando. E o que é que está acontecendo com o meu lucro líquido aqui? Ó? Não é nem lucro líquido, meu prejuízo líquido. À medida que a minha receita aumenta, meu prejuízo também está aumentando. Então, a gente pode afirmar que essa empresa está inchada. Então, é uma empresa que não está sabendo gerir internamente o seu próprio negócio. E à medida que a receita aumenta, ela também está tendo que aumentar alguma coisa na estrutura dela. Ok? E o que é que mais pesa dentro da estrutura dessa empresa? A análise vertical nos diz, é aquilo que mais está representando em relação à minha receita. Tipo, minha despesa com venda representa 9% do que eu estou vendendo. E em 2020, que é meu último trimestre de comparação, de tudo que eu vendo, 17% é despesa com venda. Ó. 17% é despesa com venda. 11% é despesa geral administrativa. Bora descer máquina DRE. Olha outra coisa pesada aqui, ó. Despesa financeira. 12% de tudo que eu vendo é o quê? Juro. E esse juro vem de onde? Vem daqui, ó. Vem lá do meu passivo, ó. Vem do meu passivo circulante e vem do meu passivo não circulante, ó. Literalmente são esses aqui, são empréstimos, ó. Empréstimos e financiamentos. Então as informações elas casam, ó. Só que quando eu pego o seguinte, ó. Olha como isso aqui é interessante. Quanto é que sobra para me pagar a despesa? Sobra 27%. Só que quando eu somo os 17 da minha despesa com venda, com os 11 da minha despesa administrativa, com os 12 da minha despesa financeira, ó, já dá 40% de tudo que eu vendo. Aí a gente teria que entrar dentro da empresa para analisar, mas o que é que isso denota? Que existe uma possibilidade da estrutura que essa empresa tem, ela está sendo subavaliada, ou seja, pode ser que seja uma empresa que ela tem uma estrutura para faturar 20 e ela está faturando 7. Já trabalhamos em empresas que, e geralmente às vezes ocorre isso, eu tenho uma baita estrutura
que essa estrutura ela não está conseguindo se sustentar pelo negócio que está funcionando na estrutura, que é o que às vezes está acontecendo hoje em dia. Isso é muito comum acontecer nesse período agora. Por quê? A gente tinha empresas que tinham uma determinada estrutura, quantidade de funcionários, área de estocagem, mercadoria disponível, e por questões de pandemia ou questões mercadológicas e sanitárias, essa estrutura está ficando ociosa. Só que só pelo fato dessa estrutura existir, eu já tenho um gasto inerente a ela. Então ela me gera custo, só que eu não estou tendo receita. Minha receita cai, mas a estrutura ela é fixa. Ela tem um gasto fixo. O que depois vai gerar o quê? Gera prejuízos crescentes, que é o que está acontecendo aqui. Ó. Prejuízos crescentes. Isso só a gente analisar, ó, percentual, que é uma coisa, teoricamente, besta para se fazer. Então, isso aqui é a empresa A, ok? Aí você pode dizer, não, mas isso é problema do segmento. É porque o segmento nosso é desse jeito. Tem muito gestor que fala isso. Eu, geralmente, não concordo com isso, né? Às vezes pode ser questão de segmento, né? Mas é muito difícil. Sempre em todo segmento tem um que está tendo lucro. Porque se todo mundo está tendo prejuízo, não tem sentido esse segmento existir. Então alguém tem que estar ganhando. Alguém tem que estar ganhando. Vamos ver aqui, alguém botou uma perguntinha aqui. Estoque vencido é perda? É. Ele é lançado aqui na DRL, ele já vem deduzindo o lucro. Alexandre Teixeira, ele já vem deduzindo o lucro. É perda, sim. Ok? Mas ele vai para a DRL, não vai para o balanço. No balanço só fica o estoque que é disponível para venda naquele momento. Então, por exemplo, esse estoque que está aqui, deixa eu aumentar aqui para você conseguir ver. Esse estoque que está aqui na linha 7, eles são estoque de mercadorias ou produto, matéria-prima, se for uma indústria. Ele é um estoque de mercadoria que está disponível para ser vendido, ele está apto para ser vendido. A partir do momento em que ele tem alguma avaria, alguma perda, alguma coisa do gênero, ele é lançado aqui em alguma conta de perda na DRE. Ok? Eu dou baixa aqui no balanço e lanço aqui na DRE e isso é deduzido aqui do lucro. Sempre tem prejuízo, aumenta o prejuízo, senão ela vai descer o lucro, porque perdeu, assim dizer. Ok? Então, vamos aqui agora calcular isso da empresa B. Aqui agora da empresa B. Então, vamos aqui ver aqui, análise horizontal, DRE. Eu vou partir logo aqui para análise vertical, que ela fica bem interessante para a gente comparar uma empresa com outra. Vocês vão ver como isso aqui é muito interessante. Quando eu era aluno de graduação, na minha época não tinha essas coisas aqui. A internet ainda era da época da discada. Eu não sei se tem alguém aqui que ainda chegou a pegar essa época, que só podia entrar na internet depois de meia-noite. Ainda ocupava a linha de telefone. Então, aqui, receita líquida, ela sempre vai ser 100%. E as empresas não tinham site. Site era uma coisa... Só tinha empresa americana. Então, isso aqui a gente acha hoje disponível. Então, eu acho que hoje está mais fácil da pessoa aprender, né? Tem mais opções à disposição. Então, vamos aqui. Calcular aqui a análise vertical. Seria quanto do custo representa da receita. Eu vou fazer um pouquinho mais rápido, porque isso aqui a gente já fez anteriormente. Ok? Quanto do custo representa da receita. Quanto do custo. Aqui, a única coisa que você tem que tomar cuidado é para saber se você está pegando tudo do B6, B5, C6, C5, D6, D5. Se você está pegando do lugar correto, né? Então, aqui seria 2019, custo dividido por receita. E aqui, custo dividido por receita. Aqui, deixa eu ver se eu congelei aqui. Não congelei. Aí depois ia dar erro. F4 para congelar. F4 para congelar.
F4 para congelar. Selecionamos aqui, transformamos em percentual, 2 casas decimais, e clica aqui no cantinho, clica aí, arrasta até a última linha preenchida. Pronto. Então, olha só. A gente tem até como começar a comparar. Olha só para vocês verem como é que o negócio é interessante. Os 3 mais importantes aqui. Resultado antes da tributação, que é o resultado operacional, e o lucro líquido. Aqui a gente vai ficar despreocupado porque ela tem resultado bruto positivo, ela tem resultado operacional positivo e ela não teve nenhum prejuízo em nenhum dos períodos. Então, é bem mais fácil a gente analisar desse jeito. Ok? Então, vamos aqui. Ó. Nota só. Em termos percentuais, vamos aqui agora botar aqui uma planilha de comparação. Planilha de comparação. Aqui eu vou ter empresa A. E aqui eu vou ter empresa B. Geralmente eu gosto de fazer isso. Então vamos pegar aqui da empresa A. Vamos pegar aqui o nosso resultado bruto. Seleciono aqui, Ctrl C. Ctrl V, mas eu tenho que colar valores. Ok? Aqui eu vou só pegar o período aqui, né? Os anos. Colocar aqui em cima. Geralmente isso aqui você não acha em livro, né? Isso aqui é... E aqui é o da própria empresa B. Então, se a gente olhar, isso aqui que a gente está olhando, que a gente está comparando, seria o resultado bruto. Ok? Então, aqui, ó, se a gente prestar atenção, em 2016, de cada 100 reais, ok, que a empresa A vendia, sobrava 19 reais de resultado bruto, enquanto na empresa B sobra 30. Então, você está vendo que a margem bruta, o resultado bruto da empresa B é uma coisa bem consistente, é 30, 30, 29, 27, 27. Então, eu posso afirmar que, na média, já que a empresa B é uma empresa padrão, ela é uma empresa benchmarking, que nesse segmento, ok, a margem bruta desse segmento não ultrapassa, em média, aqui os 29%. Então, vai ficar entre 29 e 30. Entendeu, Matheus? Que tu tinha perguntado anteriormente qual é o percentual de margem ideal. Então, assim, pelo segmento, a gente está vendo que a empresa A, o máximo que ela conseguiu foi o quê? 29. E a empresa B, o máximo que ela conseguiu foi 30. Então, está sempre ficando nessa faixa de 29, 30%. Então, esse segmento que essas duas empresas estão competindo, sempre em termos de resultado bruto, ele vai ficar na faixa aí dos 30%. Só que tem segmento que, se ele ficar com essa margem de 30%, para ele é inviável. Então, vai depender de negócio para negócio, de segmento para segmento. Se você pegar uma margem dessa daí de 30% e botar para uma empresa de informática, os caras vão achar o máximo. Porque a concorrência é muito grande em informática. Então, quanto maior a concorrência, menor é a margem. Ok? Quanto maior a concorrência, menor é a margem. Não, por exemplo, o Matheus está perguntando aqui, eu queria saber muito em termos de restaurante. Aí, restaurante aqui, a margem, às vezes, chega a dar 60%, 50%, por aí. Isso aqui, se for para restaurante, o cara quebra, não aguenta não. Restaurante teria que dar uma margem bem maior. Teria que dar uma margem de 40%, 50%, 60%. Ok? Porque o agregado de alimentação, ele é muito alto. Geralmente. Né? Geralmente. Um restaurante que tem margem de 30, margem bruta de 30, ele quebra. Não aguenta não. Porque os custos para tu sustentar um restaurante é caro, velho.
Aluguel é caríssimo. Mão de obra também é muito impactante dentro da folha. Então, o restaurante ele tem que ter uma margem maior, porque proporcionalmente as despesas de você sustentar um restaurante é muito alto também. Principalmente restaurante que fica dentro de shopping, né? Que é em praça de alimentação de shopping. Então, ele tem que ter uma margem um pouquinho maior, porque senão ele não aguenta não, ele quebra rapidinho. Ok? Então, aqui é um modelozinho que a gente compara resultado bruto, ok? Então, assim, o que é que faz a empresa A ter um resultado tão ruim e a empresa B ter um resultado tão bom? Que elas são literalmente como se fossem os opostos. Então, eu tenho, através dessa planilha aqui, que é a planilha de comparação, eu tenho como afirmar o seguinte, ó. A empresa A, ela teve margem média bruta 24%. E a empresa B teve uma margem média de 29%. Então, a empresa A ela tem algumas ineficiências em relação a administrar seus custos, mas isso ainda não é um fator totalmente preponderante que me chegar e afirmar, rapaz, a empresa A ela se lascou porque ela não sabe gerir custo. Não. Se a gente for notar, elas estão quase que passo a passo, né? Uma está com a margem um pouquinho maior do que a outra, mas ainda não é tanto. Então, o problema delas não é ainda em resultado bruto. O que é que afeta resultado bruto? Aí vai depender do segmento. No caso dessas duas empresas, como esse segmento varejista, seriam departamento de compras, comprador de uma ser um comprador melhor do que o da outra, e área de armazenagem, que é para você poder comprar em maiores quantidades e ter onde armazenar. Entendeu? Então, são duas coisas que fazem muita diferença. É ter um departamento de compras eficiente, comprar bem, porque para me vender bem, eu tenho que comprar bem. Eu só posso vender bem se eu comprar bem. Se eu comprar muito caro, se eu vender, eu vou vender com prejuízo. Então, eu só posso vender com lucro lá na ponta se eu tiver comprado muito bem. Na quantidade exata, no preço mais justo e menor possível. Então, também aqui não é o resultado bruto. Do mesmo jeito, a gente pode aqui vir aqui e comparar aqui com as despesas de vendas. Vamos pegar aqui as despesas de venda da empresa A. Seriam esses valores. E aqui a gente pega a despesa de venda da empresa B. E a gente chega no seguinte consenso, ó, que a empresa A, apesar dela ganhar menos na margem bruta, né, no resultado bruto, ela até que pagava menos, ela tinha menos despesa com venda. Aqui dá 14 e aqui a média dá 17, ó. Então, a despesa com venda também não é o principal fator que faz as duas terem desempenho tão destoante, ok? Bora descer ainda mais aqui na comparação, ó. Aqui eu já vou pegar despesas administrativas. Vamos pegar aqui da empresa A. E aqui, embora pegar da empresa B. Então, a gente vê que as despesas administrativas da A, aqui eu tenho uma média, ó, a gente pode até fazer o seguinte, ó, também, às vezes, ó. Pega aqui e escreve média, mas aqui tem que ser com acento. Média. Então, a despesa administrativa da A, em média, ela é 2% menor do que a da B. Então, também não é a despesa administrativa. Bora descer aqui para outro grupo. Pronto, tá aqui, ó, despesa financeira. Vamos para esse grupo aqui. Despesas administrativas, despesas financeiras.
Vamos pegar aqui a despesa financeira da A. Embora pegar aqui a despesa financeira da B. Opa, olha aqui uma coisa, um ponto fora da curva. Pronto. Aqui a gente começa a entender a lógica do porquê que uma empresa tem um resultado tão bom e porquê que uma empresa tem um resultado tão ruim. Nosso problema não é só e somente só a margem e a despesa com venda e nem a despesa administrativa, porque enquanto uma ganha numa, o outro ganha na outra, né? Comparando a concorrência entre as duas. Mas na hora que a gente analisa aqui as despesas financeiras de uma empresa com a outra, ó, enquanto uma tem uma média de 15% do faturamento dela, é só para pagar banco. O da outra dá 3%, 4%, enquanto uma dá 16%, a outra dá 4%. Então, uma tem 4 vezes mais despesa financeira. Lembrando que isso aqui é em comparação ao faturamento. Seria como se a empresa faturasse 1 bilhão, a cada 1 bilhão que ela fatura, ela está pagando 150 milhões de reais de despesa financeira. Então, o problema da empresa A é literalmente isso aqui, ó. É essa despesa financeira que está causando isso aqui tudo, ó. Que está causando essa mazela aqui inteira, ó. Bora testar a hipótese. Vamos partir aqui do pressuposto. Vamos fazer o seguinte, ó. É isso aqui que separa as crianças dos adultos, ó. Lucro ajustado. Vamos imaginar o seguinte. A minha empresa A, ela é o meu benchmark. Então, aqui, ó, dá 3,96% do faturamento. Então, vou botar bem aqui esse percentual. Ok? Aqui a gente vai calcular, fazer um ajuste na contabilidade. Se a minha despesa financeira ela fosse na mesma proporção da outra empresa, ela ficaria nesse valor. Se a minha despesa, presta atenção no que eu estou falando, isso aqui é importante, ó. Se a minha despesa financeira da empresa A, ela se mantivesse na média da outra empresa concorrente, a empresa A deveria ter pago isso aqui de juros. Só que ela pagou quanto? 462. Ok? Então, quanto que ela pagou a mais? Juros pagos a maior. Seria eu pegar esse aqui, né? Mais esse. Então, eu paguei a mais de juros por conta de algum financiamento errado de capital, 342 milhões. Se eu não tivesse pago esse juro, quanto é que seria aqui meu lucro? Seria esse mais esse. Então, ao invés de eu ter um prejuízo de 102, eu teria tido um lucro de 240. E aí a gente tem como fazer a projeção até aqui, ó. Então, se eu mantivesse a minha despesa financeira no mesmo patamar da minha concorrente, eu não teria tido prejuízo no transcorrer desses anos. Eu teria tido esses lucros aqui, ó. Eu teria tido 1 bilhão de lucro, sendo que aqui eu tive o quê? 1 bilhão de prejuízo. Então, aqui a gente consegue, vamos dizer assim, afirmar, né, que a hipótese da despesa financeira, que o que está fazendo essa empresa A ficar com um resultado tão ruim é essa despesa financeira que a gente tem, que é muito alta em relação ao faturamento. Até aqui, entendida essa questão aqui da despesa financeira e do impacto que ela teve na empresa. Então, isso aqui a gente já está começando a trabalhar quase como com modelagem financeira. Entendeu? Que a gente vai trabalhar isso futuramente, quando a gente tiver um encorpamento conceitual maior, aí você começa a prestar assessoria financeira e mostrar para a pessoa, ou para a empresa, para a organização,
como é que está o financiamento de capital dela e se ela pode trocar linhas de crédito caras por linhas de crédito mais baratas, porque à medida que você diminui o seu custo de capital aqui, você vai diminuindo esse valor desses juros, né? E cada 1% que você diminui aqui, mestre, é 1% que aumenta no lucro em outro lugar, né? Então, nesse caso, a gente acabou de provar aqui que se eu tivesse o mesmo patamar de financiamento da minha concorrente, eu não tinha tido prejuízo. Porque o meu financiamento da empresa A é que está divergente, que está muito destoante do mercado em relação da A para a empresa B. E aí, a gente chega no seguinte resumo da ópera, né? O nome dessa empresa A, ela é B2W. Para quem não sabe, a empresa B2W é Americanas, Submarino, Shoptime. E essa empresa B, que está aqui, ela é a Magazine Luiza. O que é que eu aconselho vocês? Tem uns sitezinhos, primeiro, quem se interessar, né? Gostar desse assunto, que às vezes pode ser que não seja sua praia, você gosta de analisar balanço, ficar fazendo essas continhas e tal. Mas, para aqueles que gostam e querem se aprofundar, vocês podem ir nos próprios sites das empresas, né? Magazine Luiza. Como a Magazine Luiza ela é uma empresa SA de capital aberto, né? Geralmente ela é obrigada por lei a publicar as informações dela. Isso aqui a gente mostrou no nosso encontro passado. É só, ou fica aqui em cima no menu da parte de cima, ou fica aqui no menu na parte de baixo, você procura investidores ou relação com investidores. Está aqui, ó. Investidores. Clicou aqui, você vai para o site de RI da empresa. Geralmente ele abre outra página, né? Então aqui você consegue achar as planilhas para você baixar. Só que aí vem um detalhe. Para você fazer comparação entre as empresas, a gente precisa ter essa uniformização de plano de contas. Ó. Eu tenho que saber que o custo daqui, o que é que está compondo o custo de uma e o que é que está compondo o custo da outra. Porque ó, quando você baixa a empresa da própria Magazine Luiza, deixa eu baixar aqui, perdão. Abri foi o Microsoft Teams aqui sem querer. Espera esse troço abrir para me fechar de novo. Ó, quando você baixa a planilha dela, prestar atenção. Baixei aqui a planilha. Baixou, vou abrir. Se você prestar atenção, às vezes cada empresa vai ter o seu modelo. E o modelo é divergente, é diferente. Ó. Ó, cadê aqui deixa eu destravar ela aqui. Destravei. Cadê aqui a DRE? Tá aqui, ó. Olha como aqui a DRE é diferente, ó. Então, assim, se você for no site da Submarino, for cada empresa, ela vai ter aqui contas diferentes, ó. Aí você tem que uniformizar. Você tem que pegar o balanço de uma, comparar com o da outra, e você tem que pegar esses valores que estão aqui com essa nomenclatura, e você tem que uniformizar a sua nomenclatura. Para justamente a gente poder fazer isso aqui, ó. Porque o poder de análise desse tipo está aqui, ó, em planilha de comparação, ó. É a gente comparar para saber que a despesa administrativa da A, vamos poder comparar com a despesa administrativa da B. Aí o que é que eu aconselho? Ir atrás de um outro site. Tem esse site aqui, ó. Fundamentos.
que aí esse site Fundamentos já nos dá as demonstrações já padronizadas, com as mesmas continhas. E é só você vir aqui e pesquisar, tipo, deixa eu ver aqui uma empresa aqui qualquer. Oi. Bota aqui da Oi, exibir. Aí ele vai mostrar. Tá aqui, ó. Oi BR3 e Oi BR4. Porque um é ordinário e a outra é preferencial. Então, se não me falha a memória, seriam aqui, no caso, a Oi BR3, né? Não é, não, é a 4. 4 é que é aqui, é a empresa mesmo aqui. Deixa eu ver. 1,54. Geralmente o valor da outra é maior. 1,54. 1,23. É o 4. Então, aqui no caso, quando você clica aqui, ó, essa daqui é a das ações ordinárias, né? Que tem direito a voto. Então, essa aqui é a da empresa mesmo. A outra é preferencial. Aí você vem aqui, balanços em Excel, clica aqui. Aí vai pedir para você digitar essas palavrinhas velho aqui, é VDJUO, ok? E ele vai baixar. Pronto. Mostrar na pasta. Vou recortar aqui. Colar aqui. Extrair. Pronto, tá aqui. Abrindo e ele já vai estar uniformizado do jeitinho desse outro nosso balanço aqui, ó. Porque esse balanço nosso que a gente está aqui, ó, eu peguei da Oi, só que eu tive que passar a tarde trabalhando neles, fazendo uns cálculos, umas somas, ó. Ele puxa desse jeito, ó. Ele pega aqui 2020, 2019, só que ele começa de trás para frente. Então aqui você tem balança aqui até, no caso aqui, até 31/12/2009, ó. De balanço, você tem aqui de DRE, ó, até 31/12/2009. Então aqui você tem base para você fazer análise, para você trabalhar aí uma porrada de tempo. Entendeu? Você tem uma porrada de coisa que dá para fazer. Ok? Então, eu aconselho muito vocês depois entrarem nesse site aqui, né? O site Fundamentos. E aqui tem basicamente todos os balanços das empresas SA que publicam, né? E você já pode baixar em Excel. Por quê? No caso da Submarino, que é a empresa B2W, ela não dá o balanço dela em Excel. Você teria que baixar o PDF e ainda teria que digitar. Aí aqui você já consegue baixar ele no site da Fundamentos, você consegue já baixar ele. Ok, vou até botar aqui no bate-papo, deixa eu ver se tem alguém aqui escrevendo. Até você pode depois anotar aí. Agora bora ver o que é que o pessoal escreveu aqui. Seria a hipótese de que a empresa B tem mais capital de sócios e a empresa A tem mais empréstimo com o banco. Não, a duas ela tem capital de sócios, as duas têm ações negociadas, Matheus. Só que a empresa A, ela denota ter um endividamento maior do que a empresa B. E o endividamento dela está gerando uma despesa financeira muito alta. Alexandre Teixeira, para investir, muito bom para análise de investimentos. Para analisar investimento, isso aqui, assim, para quem gosta de ações, né, comprar e vender ações, essas coisas do tipo, cara, isso aqui é um começo de uma análise, né? Isso aqui no que a gente diz assim, para investimentos, isso aqui a gente chama de análise fundamentalista. Por isso que o nome do site é Fundamentos. Análise fundamentalista é quando você se debruça em cima das demonstrações contábeis de uma empresa para você calcular o valor da empresa para dizer se ela está ou não está no ponto de comprar. Entendeu? Então, essa análise de balanços, isso aí na área de investimentos, isso aí tem um nome de análise fundamentalista, que é um tipo de técnica de análise de empresas, que é diferente do que a gente chama de análise gráfica. A análise gráfica, você vai analisar o gráfico do desempenho da ação e
e prever ou tentar prever se compra ou se não compra pela análise do gráfico. Ele até dá aqui. Por exemplo, Magalu. Ó, gráficos. Indicadores fundamentalistas. Ó. Ele é bem completinho. E é grátis também, né? Aqui retorno sobre PL. Anualizado. Trimestrais. Tem aqui um gráficozinho de cotações. Ó. Cadê? Histórico de cotações. Esse aqui é o histórico de cotação da Magazine Luiza. 2017 deu boom, ó, tava custando R$1 a ação dela, foi até 50. O cara que comprou aqui, e se ele tiver vendido aqui, o cara ganha dinheiro. Então, se ele comprou aqui 43 centavos em 2015 e hoje já está valendo aqui a última cotação do dia 22, né? 70, de 43 centavos para R$70, o tapa é grande. A mesma coisa você pode fazer aqui com a B2W. Ó. B2W. Tem aqui o histórico de cotações dela. Valia 78, chegou num fundo aqui de 7, de 70 para 7, derreteu. E hoje já está chegando de novo a R$103. Não sei como, né? Porque se você olhar aqui, o mercado está enxergando alguma coisa que a gente não enxerga, né? Que ela está dando prejuízo aqui desde que o mundo é mundo, né? E a ação dela está valendo 100, mas... Ok? Meus queridos, tô aqui pausando a gravação, ok? Vocês podem continuar aqui na sala que a gente vai ter agora o nosso momentinho de conversa, que a gente já está se aproximando aqui das 9 da noite. Então, vou parando aqui a gravação, pausando a gravação, ok? Meus queridos, pois aí a gente encerra por hoje, ok? Agradeço aí muito aí a paciência aí de vossas senhorias por me aturarem aí até quase 9 e pouca aí da noite aí. No que precisar, vocês têm aí tem as redes sociais, né? Vocês podem depois seguir a gente aí nas redes sociais, Instagram, pode mandar direct aí no Instagram. LinkedIn, um negócio que eu às vezes sou chato de ficar falando direto, né? Façam LinkedIn, vocês também, tem muita informação boa no LinkedIn. E tem aí no YouTube, qualquer coisa, podem botar um comentáriozinho no vídeo que a gente pode ler depois, e alguma dúvida no vídeo, né? Que vai estar no YouTube. E a gente pode responder isso aí depois. Se quiser depois alguma dúvida também, alguma dica de alguma coisa, tem aqui também o direct lá no nosso Instagram profissional, que é o nosso endereço do Instagram, nosso endereço do LinkedIn. Se quiser também adicionar a gente, seguir a gente no LinkedIn, é uma coisa que eu aconselho muito, principalmente quem está em busca de emprego, que às vezes aparece oportunidade de emprego pelo LinkedIn. E também para começar relacionamentos profissionais, né? Conhecer pessoas, saber o que, é que as outras pessoas estão estudando, isso é muito interessante no LinkedIn por causa disso. Os caras fazem curso e às vezes publicam os cursos que estão fazendo. Então, às vezes você pode ter um profissional que você admira, diz, poxa, eu vou me espelhar nesse profissional. O que é que ele está, que curso ele está fazendo, que livro ele está lendo? Às vezes no LinkedIn você consegue descobrir. Então, você vai indo atrás para tentar estudar a mesma coisa que aquela pessoa que você quer ter o mesmo nível de conhecimento que aquela pessoa está fazendo. Então, eu acho uma boa. Eu gosto muito do LinkedIn. Beleza? Então, meus amados, muitíssimo obrigado aí pela presença, ok? E até o nosso próximo encontro, ok? Agradeço muito. Tenham todos aí uma excelente noite e um bom fim de semana a todos, ok? Um abraço.